Você já imaginou como seria caminhar lado a lado com um mamute lanoso? Ouvir o bater de asas de um pombo passageiro cruzando o céu? Ou ver o olhar feroz de um tigre da Tasmânia, caçando novamente nas florestas da Austrália? Parece ficção científica, mas não é. Hoje, a ciência está mais próxima do que nunca de trazer de volta criaturas que o tempo apagou. De laboratórios de DNA congelado na Sibéria, a centros de pesquisa de ponta na Austrália, os cientistas estão desafiando os limites da vida e da extinção, tentando recriar espécies que desapareceram há milhares, ou até milhões de anos. Este não é apenas um vídeo sobre fósseis ou história natural. É sobre o poder da humanidade de olhar para o passado e perguntar: e se pudéssemos corrigir o que destruímos? O que aconteceria se o mamute voltasse a pisar nas tundras geladas? Ou se o dodô, símbolo da extinção causada pelo homem, voltasse a andar sobre as Ilhas Maurício? Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 9 animais extintos que os cientistas querem trazer de volta à vida. Cada um deles carrega uma história única de poder, beleza e mistério, e juntos nos fazem repensar até onde a ciência deve ir. Porque, no fim, reviver o passado pode ser o primeiro passo para salvar o futuro. E entre todos os candidatos ao renascimento, nenhum representa melhor a grandiosidade perdida da Era do Gelo. O poderoso Mammutus primigenius foi um dos gigantes mais impressionantes da Era do Gelo. Com mais de 4 metros de altura e quase 7 toneladas de peso, esse colosso coberto por uma espessa pelagem marrom caminhava lentamente pelas vastas planícies geladas da Eurásia e da América do Norte. Suas presas curvas, que podiam ultrapassar 4 metros de comprimento, eram armas e ferramentas ao mesmo tempo usadas para escavar a neve, em busca de alimento, ou enfrentar rivais em lutas titânicas pelo domínio. O mamute era parente próximo do elefante asiático, mas muito mais adaptado ao frio extremo. Sua pele grossa, suas orelhas pequenas e a camada de gordura sob o corpo formavam um verdadeiro escudo contra as temperaturas que chegavam a 40 graus negativos. Era um sobrevivente do gelo, um engenheiro natural que moldava o ambiente ao seu redor ao abrir clareiras, derrubar árvores e fertilizar o solo congelado com seus dejetos, criando refúgios para outras espécies. Vivia em grandes grupos familiares, liderados por fêmeas experientes que guiavam a manada através de quilômetros de tundra. Essa estrutura social complexa garantia a proteção dos filhotes contra predadores como lobos gigantes e tigres dente de sabre. A alimentação era baseada em gramíneas duras, musgos e pequenas plantas congeladas, o que exigia horas de forrageio diário. Ainda assim, a força e a resistência do mamute tornavam-no um verdadeiro símbolo da megafauna do Pleistoceno. Mas mesmo os reis do gelo não foram capazes de resistir à mudança do planeta. Há cerca de 4.000 anos, o aumento das temperaturas derreteu as pastagens, reduziu o alimento e isolou pequenas populações em ilhas do Ártico. O avanço humano completou o destino da espécie, caçando até o último indivíduo. Hoje, fragmentos congelados de seus corpos repousam sob o permafrost siberiano, guardando um segredo precioso: seu DNA. Com ele, cientistas modernos tentam recriar uma versão híbrida do animal, inserindo seus genes em embriões de elefante asiático. O objetivo não é apenas reviver o mamute, mas restaurar os ecossistemas perdidos da Era do Gelo, transformando novamente as tundras áridas em pradarias vivas. Se conseguirem, o som do seu passo pesado poderá, um dia, voltar a ecoar nas terras geladas do norte como um eco distante do passado que a ciência ousou reanimar. Mas nem só o gelo guarda fantasmas do passado nas ilhas tropicais. Outro símbolo da extinção aguarda a chance de andar novamente. O Rhaphrus cuculatus, mais conhecido como dodô, é talvez o símbolo mais marcante da extinção causada pelo homem. Essa ave endêmica das Ilhas Maurício, isolada no meio do Oceano Índico, viveu por milhares de anos sem predadores naturais. Sem inimigos e cercado por abundância, o dodo perdeu a capacidade de voar e adaptou-se ao chão das florestas tropicais, onde se alimentava de frutas caídas, sementes e pequenos crustáceos. Media pouco mais de 1 metro de altura e possuía um corpo arredondado, bico curvado e plumagem acinzentada. Seus olhos expressivos e andar desajeitado o tornaram uma figura quase caricata nos relatos dos primeiros navegadores europeus, que o consideraram dócil e fácil de capturar.
Mal sabiam eles que estavam presenciando os últimos dias de uma espécie única. Com a chegada dos colonizadores no século XVII, o equilíbrio daquele paraíso foi destruído em poucas décadas. A caça intensa, a introdução de porcos, cães e ratos que devoravam ovos e ninhos, e o desmatamento acelerado, eliminaram o dodu de seu habitat. Em menos de 100 anos, ele desapareceu completamente, tornando-se uma lenda viva do erro humano. O que restou foram desenhos, ossos fragmentados, e o mito de uma ave preguiçosa que não soube sobreviver quando, na verdade, ela apenas nunca precisou fugir de nada antes. Hoje, graças à biotecnologia moderna, cientistas estudam minuciosamente amostras de DNA extraídas de ossos preservados em museus. Com base nelas, tentam reconstruir o genoma completo da espécie para inserir suas sequências em embriões de pombos, seus parentes mais próximos. O projeto é ousado: recriar um dodô híbrido e devolvê-lo às florestas replantadas das Ilhas Maurício. Mas o verdadeiro propósito vai além da curiosidade científica. Reviver o dodô seria um ato simbólico de reparação, uma tentativa de devolver à natureza algo que a humanidade tirou. Talvez, um dia, seu chamado volte a ecoar entre as árvores, lembrando que até mesmo os erros do passado podem se transformar em esperança. Enquanto o dodô desaparecia nas florestas do Índico, nas Américas outro gigante enfrentava seu último inverno. O mamute americanum, conhecido como mastodonte, foi um dos grandes senhores das florestas da América do Norte durante o final do Pleistoceno. À primeira vista, lembrava muito o mamute lanoso, corpo imenso, presas curvas e aparência majestosa, mas bastava um olhar atento para perceber as diferenças. O mastodonte era mais baixo, robusto e adaptado às florestas densas, onde se alimentava de folhas, galhos e cascas de árvores, usando suas presas como ferramentas para arrancar ramos e derrubar troncos inteiros. Seu corpo, coberto por pelos espessos e escuros, protegia-o do frio, enquanto suas patas largas o ajudavam a se mover por terrenos lamacentos e cobertos de neve. Esses gigantes pacíficos viviam em grupos familiares, liderados por fêmeas mais velhas que guiavam os jovens em busca de alimento e abrigo. Suas manadas migravam lentamente através de vales e florestas, deixando rastros profundos no solo congelado. Apesar do tamanho e da força, o mastodonte raramente era um predador ou competidor, era um jardineiro da pré-história, moldando o ambiente ao seu redor e espalhando sementes por onde passava. No entanto, o equilíbrio começou a ruir quando o clima da Terra mudou drasticamente. O aquecimento global do final da Era do Gelo reduziu a vegetação que sustentava suas manadas e, ao mesmo tempo, um novo e implacável caçador surgiu: o ser humano. Caçados por suas presas e carne, os mastodontes desapareceram há cerca de 11 mil anos, deixando para trás ossadas gigantes enterradas sob o gelo e o silêncio das florestas. Mas nem tudo se perdeu. Em fósseis congelados encontrados no Alasca e no Canadá, cientistas descobriram fragmentos de DNA incrivelmente preservados. Hoje, laboratórios de genética buscam recompor esse código, na esperança de compreender e talvez reviver essa espécie ancestral. O objetivo não é apenas trazê-la de volta, mas entender o papel que desempenhou na dinâmica das antigas florestas e como sua ausência afetou os ecossistemas modernos. Se um dia o mastodonte voltar a caminhar entre as árvores, será como abrir uma janela para o passado, permitindo que a Terra respire novamente o ar das eras perdidas. Deixando as geleiras para trás, viajamos até as florestas da Oceania, onde um predador marsupial lutou em vão contra o avanço humano. O Thylacynus cynocephalus, conhecido como tigre da Tasmânia, foi uma das criaturas mais enigmáticas que já habitaram o planeta. Apesar do nome, não era um felino, mas sim um marsupial carnívoro, parente distante dos cangurus e coalas. Sua aparência, no entanto, enganava: corpo esguio, mandíbulas largas e listras negras nas costas que lembravam o padrão de um tigre. Media cerca de 1,5 metros de comprimento, com uma cauda rígida e musculosa que o ajudava no equilíbrio durante a corrida. Sua força estava na mandíbula, capaz de abrir-se em um ângulo impressionante, permitindo-lhe abater presas de tamanho considerável. O tigre da Tasmânia era um caçador solitário e furtivo. Habitava as florestas úmidas e pradarias da Austrália e da ilha da Tasmânia, onde perseguia cangurus, pequenos mamíferos e aves noturnas. Caçava principalmente à noite,
movendo-se em silêncio absoluto, confiando em seu olfato aguçado e em sua camuflagem natural. Sua natureza reservada fez dele um mistério até mesmo para os primeiros colonizadores europeus, que raramente o viam em campo aberto. Porém, a convivência com o homem foi fatal. Considerado uma ameaça ao gado, o tigre da Tasmânia foi caçado impiedosamente durante o século XIX. Caçadores recebiam recompensas por cada animal morto, e quando perceberam o erro, já era tarde demais. O último exemplar conhecido morreu em cativeiro em 1936, no zoológico de Humboldt, uma imagem trágica que se tornaria símbolo da negligência humana. Mas o destino do tigre da Tasmânia pode estar prestes a mudar. Pesquisadores da Universidade de Melbourne e da Colossal Biosciences estão sequenciando seu DNA a partir de espécimes preservados em museus, com o objetivo de recriar o animal, usando células de marsupiais vivos, como o Dunart, seu parente genético mais próximo. A ideia é gerar um embrião híbrido capaz de desenvolver novamente as características do antigo predador. Se tiver sucesso, o tigre da Tasmânia poderá um dia voltar a correr pelas florestas da Oceania, restaurando o equilíbrio perdido e provando que até mesmo a extinção pode não ser o fim definitivo. Um fantasma do passado prestes a rugir novamente. E enquanto o silêncio tomava conta das florestas australianas, nas Américas um colorido coro alado se apagava lentamente. O Conuropsis carolinensis, o vibrante periquito carolino, foi a única espécie de papagaio nativa dos Estados Unidos continentais. Colorido como uma joia viva, exibia penas verde esmeralda, cabeça amarelada e toques alaranjados no rosto, iluminando as florestas do sudeste norte-americano com bandos barulhentos e alegres. Suas vozes ecoavam entre ciprestes e rios pantanosos, um coro natural que anunciava a chegada do amanhecer. Eram aves sociáveis, inteligentes e curiosas, vivendo em grandes grupos que sobrevoavam florestas, pântanos e campos agrícolas, em busca de frutas, sementes e nozes. O periquito carolino era mais do que uma simples ave, era parte fundamental do ecossistema, dispersando sementes e mantendo o equilíbrio das matas que o abrigavam. Porém, sua beleza foi também sua condenação. A caça desenfreada para o comércio de penas coloridas e a destruição de seu habitat levaram-no ao colapso em poucas décadas. No final do século XIX, já eram raros. Agricultores os viam como pragas por atacarem plantações de maçãs e laranjas, e caçadores os abatiam em massa. O último grupo selvagem conhecido foi exterminado em 1904, e o último indivíduo em cativeiro morreu em 1918, em um zoológico de Cincinnati. Assim, o canto que antes alegrava as manhãs do sul dos Estados Unidos se calou para sempre. Mas nem tudo está perdido. Em laboratórios modernos, cientistas estudam amostras de DNA retiradas de exemplares preservados em museus, com o sonho de trazer o periquito carolino de volta. O plano é recriar seu genoma e introduzir seus genes em embriões de espécies próximas, como o periquito de sol, para gerar descendentes híbridos que possam repovoar os antigos territórios. Mais do que restaurar uma ave colorida, a missão busca devolver vida a um ecossistema empobrecido, onde as matas silenciosas ainda parecem esperar o retorno de seu coro perdido. Se um dia o periquito carolino voltar a sobrevoar os céus da América, suas asas serão o símbolo de uma segunda chance, o triunfo da ciência, sobre o silêncio da extinção. Mas a perda de uma voz não foi a única nos céus do norte, bilhões de asas também se calaram para sempre. O Ectopistes migratorius, conhecido como pombo passageiro, foi uma das aves mais impressionantes que já existiram na América do Norte. Houve um tempo em que seus bandos eram tão vastos que escureciam o céu por horas, voando em formações densas que se estendiam por quilômetros. Estima-se que mais de 5 bilhões desses pombos tenham habitado o continente, uma abundância tão inimaginável que parecia eterna. Suas penas azul-acinzentadas reluziam sob o sol, e o som de milhões de asas em movimento era descrito por testemunhas como um trovão distante. Alimentavam-se de sementes, frutas e castanhas, movendo-se em massa conforme as estações mudavam, espalhando nutrientes e mantendo o equilíbrio das florestas que atravessavam. Mas essa grandiosidade foi justamente sua ruína. Quando os colonos europeus perceberam que os pombos formavam bandos enormes e fáceis de capturar, a caça se transformou em indústria.
Milhões eram mortos a cada ano, abatidos a tiros ou capturados com redes. O desmatamento acelerado destruiu as árvores onde nidificavam, e em poucas décadas, a espécie que antes dominava os céus foi reduzida a nada. Em 1914, Mota, o último pombo passageiro conhecido, morreu em cativeiro no zoológico de Cincinnati, encerrando uma das histórias mais tristes da relação humana com a natureza. Hoje, porém, a esperança renasce das cinzas. Cientistas do projeto Revive o Esto estão reconstruindo o genoma do pombo passageiro a partir de fragmentos de DNA extraídos de espécimes preservados. Com a ajuda de biotecnologia avançada, tentam inserir essas sequências genéticas em embriões de pombos modernos, seus parentes próximos, criando descendentes híbridos que possam um dia retornar às florestas da América do Norte. Mais do que reviver uma espécie, a iniciativa busca restaurar o papel ecológico que ela desempenhava, reequilibrando ecossistemas que perderam sua dinâmica natural. Se o pombo passageiro voltar a voar, não será apenas um triunfo científico, será um ato de reconciliação entre a humanidade e o planeta que insistimos em remodelar. Um lembrete alado de que até o que desapareceu completamente pode, com esforço e esperança, ganhar uma nova chance de existir. Do céu voltamos à terra gelada, onde outro titã coberto de pelos desafiava o frio e o tempo. O Coelodonta antiquitatis, o lendário rinoceronte lanoso, foi um dos colossos mais resistentes da Era do Gelo. Seu corpo maciço, recoberto por uma espessa camada de pelos castanhos e uma couraça de gordura, o protegia do frio cortante das tundras da Eurásia. Com mais de 3 metros de comprimento e quase 3 toneladas, era uma fortaleza ambulante. A característica mais marcante estava em seu focinho, 2 chifres imponentes, o maior deles podendo ultrapassar 1 metro, usados para cavar a neve, em busca de vegetação, e para enfrentar rivais, em combates rituais. Seu perfil curvado e olhar firme inspiraram antigas pinturas rupestres, onde povos pré-históricos o retrataram com respeito quase sagrado, como um símbolo de força e sobrevivência. Adaptado ao frio extremo, o rinoceronte lanoso era herbívoro e se alimentava de gramíneas secas e musgos congelados. Suas narinas largas e revestidas de pelos filtravam o ar gelado, e seu corpo era uma máquina perfeitamente moldada para suportar as intempéries do Pleistoceno. Vivia em planícies abertas e frias, muitas vezes lado a lado com mamutes, bisões e cavalos selvagens. Poucos predadores ousavam desafiá-lo, mas nem mesmo o poder da natureza pode protegê-lo das mudanças que estavam por vir. À medida que o clima da Terra aqueceu, e as pradarias congeladas deram lugar a florestas úmidas, o alimento escasseou. O homem, cada vez mais habilidoso na caça, tornou-se seu novo inimigo. A combinação entre o aquecimento global e a pressão humana selou o destino dessa espécie há cerca de 10.000 anos. Hoje, nas terras geladas da Sibéria, cientistas encontram restos congelados de rinocerontes lanosos, tão bem preservados que ainda guardam tecidos, pelos e até o conteúdo do estômago. Fragmentos de DNA extraídos desses corpos podem conter a chave para sua recriação. Pesquisadores modernos estudam maneiras de inserir genes do rinoceronte lanoso em espécies atuais, como o rinoceronte branco, criando um híbrido capaz de viver novamente em ambientes frios. O projeto vai além da curiosidade científica, busca compreender o impacto das mudanças climáticas no passado para enfrentar os desafios do futuro. Se um dia esse gigante voltar a caminhar pelas planícies geladas, seu passo pesado lembrará o quanto a vida é persistente e o quanto a ciência ainda pode aprender com o silêncio do gelo. E nas mesmas montanhas que guardam seus ossos congelados, um urso colossal também deixou seu eco na escuridão das cavernas. O Onces espelaus, conhecido como o urso das cavernas, foi um dos maiores mamíferos carnívoros da Era do Gelo. Dominava as montanhas e vales gelados da Europa há mais de 100.000 anos, um colosso de força e resistência, que podia ultrapassar 3 metros de altura, quando erguido sobre as patas traseiras. Seu corpo robusto, coberto por uma densa pelagem castanha, o tornava capaz de enfrentar o frio intenso dos invernos glaciares. No entanto, apesar da aparência temível, o urso das cavernas era, em grande parte, herbívoro, alimentando-se de raízes, frutas e folhas que brotavam nas estações mais quentes.
O nome vem do hábito de abrigar-se em cavernas, onde hibernava por meses, deixando marcas profundas nas rochas, arranhões, pegadas e até ossadas inteiras, que contavam sua história muito antes da escrita humana. Nas paredes dessas mesmas cavernas, povos pré-históricos o retrataram em pinturas e esculturas, sinal de reverência e temor. O urso das cavernas dividia território com neandertais e humanos primitivos, e talvez tenha sido um dos primeiros grandes animais ao despertar tanto fascínio quanto medo. À medida que o clima começou a mudar, os invernos tornaram-se mais longos e o alimento mais escasso. As populações diminuíram rapidamente e a caça humana acelerou o colapso. Por volta de 24 mil anos atrás, o último urso das cavernas desapareceu, deixando para trás esqueletos perfeitamente preservados em cavernas geladas da Europa Central. Hoje, esses esqueletos se tornaram portais para o passado. Pesquisadores conseguiram extrair DNA bem conservado de seus ossos e dentes, revelando detalhes sobre sua evolução e parentesco com os ursos modernos. Cientistas acreditam que estudar e, possivelmente, recriar o urso das cavernas poderia ajudar a compreender melhor a adaptação de grandes mamíferos ao frio extremo e até fortalecer geneticamente as espécies atuais ameaçadas. Mais do que reviver um predador extinto, seria uma oportunidade de resgatar parte do equilíbrio ecológico perdido. Se um dia voltarmos a ouvir o rugido grave de um urso das cavernas ecoando entre montanhas geladas, ele soará como a voz antiga da terra, despertando do sono profundo do tempo. Mas nem todo gigante viveu em terras vastas nas ilhas do Mediterrâneo. Um pequeno elefante provou que a grandeza pode vir em tamanhos diminutos. O Palaeoloxodon creticus, o elefante pigmeu de Creta, foi uma das criaturas mais curiosas que já caminharam pela terra. Diferente de seus parentes gigantes do continente, esse pequeno elefante era uma miniatura perfeita de força e adaptação. Media pouco mais de 1 metro de altura, pesava cerca de 200 quilos e habitava as ilhas do Mediterrâneo durante o Pleistoceno. Acredita-se que seus ancestrais chegaram nadando ou flutuando em pedaços de terra desprendidos, isolando-se ao longo de milhares de anos. Sem predadores e com recursos limitados, o elefante foi diminuindo de tamanho geração após geração, um exemplo notável do fenômeno conhecido como nanismo insular. Apesar de pequeno, mantinha o comportamento social típico dos elefantes, vivia em grupos coesos, com fêmeas guiando a manada e protegendo os filhotes nas encostas rochosas e nas planícies costeiras. As cavernas e fósseis de Creta guardam as provas silenciosas de sua existência. Ossadas delicadas, marcas de patas fossilizadas e fragmentos de marfim contam a história de uma espécie que aprendeu a viver em harmonia com um ambiente restrito e imprevisível. No entanto, mudanças climáticas abruptas, erupções vulcânicas e a chegada dos primeiros humanos às ilhas provocaram seu desaparecimento há cerca de 50 mil anos. O que restou foram lendas sobre pequenos gigantes e histórias antigas que inspiraram mitos gregos, talvez até o de criaturas lendárias, como os ciclopes. Hoje, o elefante pigmeu de Creta volta a despertar o interesse dos cientistas, não apenas pela possibilidade de recriação genética, mas pelo que representa a incrível capacidade da vida de se adaptar, de mudar e de sobreviver. Pesquisadores analisam o DNA de fósseis preservados para entender como o ambiente insular moldou o corpo e o comportamento desses animais. Se um dia a ciência conseguir trazer de volta esse pequeno elefante, não será apenas um triunfo tecnológico, mas um lembrete de que a natureza tem infinitas formas de reinventar a vida. Talvez o reencontro com o elefante pigmeu de Creta nos ensine que até as criaturas mais frágeis podem carregar em si a grandeza de todo um mundo perdido. Os 9 animais que a ciência tenta trazer de volta do mamute ao Dudu são mais do que fósseis do passado, são espelhos da nossa própria história. Cada tentativa de revivê-los é um gesto de esperança e aprendizado, uma lembrança de que o poder humano deve servir à preservação, não à destruição. Talvez nunca vejamos novamente essas criaturas caminhando sobre a terra, mas suas histórias continuam vivas, ecoando como um aviso silencioso. A vida é frágil e o futuro do planeta depende daquilo que escolhemos proteger hoje.